Quando centenas de pessoas sobem o Everest ao mesmo tempo, uma catástrofe torna-se uma questão de tempo. Na primavera de 2024, a montanha ceifou 8 vidas. 3 delas são os heróis deste artigo. Cada um morreu à sua maneira, mas todos enfrentaram o mesmo problema: multidões de alpinistas, frágeis cornijas de gelo e a ilusão de segurança. Embora a temporada passada não tenha sido tão trágica como a de 2023, quando 18 pessoas morreram nas encostas, o Everest continua a exigir vítimas. Aqui estão algumas histórias daqueles que este ano ficaram na montanha, para sempre. Primeira história: Daniel Paul Peterson. A 21 de maio, Daniel Paul estava no cume do Everest. O ponto mais alto do planeta submeteu-se a ele após vários meses de treino e um ano de preparação nos Himalaias. O britânico de 40 anos esperou muito tempo pela janela de bom tempo adequada, aquele clima favorável que permite uma subida relativamente segura ao cume e o regresso. Mas a janela não aparecia. Outros arriscavam. Alguns iam em curtos intervalos entre tempestades. Outros subiam apesar do vento forte e do frio intenso. Alguns davam meia volta e voavam para casa de mãos a abanar. O tempo mudava de forma imprevisível e rápida. Daniel, no entanto, preferiu não se apressar e esperar por condições estáveis. A 7 de maio, publicou um post no Instagram onde escreveu que aguardava ansiosamente por uma janela para o cume. Sentia-se que Daniel estava preocupado que a temporada terminasse e o objetivo ficasse por alcançar. E isso significaria enormes perdas financeiras, tempo desperdiçado e meses de treino exaustivo. Cada dia no acampamento base era mais uma noite numa tenda no glaciar, mais uma conversa com outros alpinistas sobre talvez amanhã, e mais uma verificação da previsão do tempo que teimosamente mostrava zonas de vento vermelhas em altitude. Mas a janela acabou por se abrir. Integrado num grupo de várias pessoas liderado pela empresa 8K Expeditions, Daniel partiu em direção ao cume. Acompanhava-o um Sherpa chamado Pasang Nijima Sherpa, um jovem de apenas 23 anos, mas já com várias ascensões bem-sucedidas ao Everest no currículo. Eles subiam encordoados e cada passo tinha sido praticado nos tranos. A subida decorreu sem grandes problemas. Daniel era instrutor de fitness e dono de vários ginásios em Inglaterra. Estava em excelente forma física. A sua respiração era regular mesmo em altitude e o pulso mantinha-se normal. E a 21 de maio, às 4h40 da manhã, ele estava no topo do mundo. O ar era tão rarefeito que cada inspiração tinha de ser feita conscientemente. À volta, apenas a brancura da neve, o azul do céu e um silêncio que só era quebrado pelo som da própria respiração na máscara. Mas alcançar o cume é apenas metade do trabalho. A maioria dos acidentes acontece na descida. Quando a fadiga se acumula, a concentração diminui e a euforia do sucesso embota a cautela. Às 7 da manhã, juntamente com os restantes membros da equipa, Daniel começou a descer. O tempo mantinha-se bom, a sua condição física era excelente. Havia oxigênio suficiente, os cilindros estavam cheios com uma reserva. Parecia que nada podia impedir um regresso seguro. Mas o Everest tem outras armadilhas. Daniel e Pasang Njima moviam-se entre o cume sul e o escalão Hillary, uma secção extremamente estreita e perigosa, suspensa diretamente sobre um abismo de quilómetros. Ali, a encosta desce tão abruptamente que, se cair, não há onde parar. Segundo testemunhas, havia cerca de 50 pessoas a tentar passar simultaneamente por esta difícil cornija de gelo. A fila movia-se lentamente. Alguns agarravam-se à corda fixa com ambas as mãos, outros faziam pausas para recuperar o fôlego. Os mosquetões metálicos tilintavam com o frio. Eles não conseguiram aguentar-se. Daniel e Pasang Njima caíram.
uma parte da encosta de gelo desabou. Aconteceu instantaneamente. Ninguém teve tempo de reagir. Num momento, o chão desapareceu. Não houve tempo para gritar, para tentar agarrar-se a algo. Apenas um vazio. Situações como estas são impossíveis de prever. É difícil dizer o que causou exatamente o colapso. Talvez o aquecimento global, que torna o gelo antigo menos estável. Talvez o impacto constante de centenas de alpinistas que, ano após ano, destroem os acessos ao cume. Os crampons arranham o gelo, os piolets cravam-se na encosta, as cordas abrem sulcos. Ou simplesmente o peso deles. Havia de fato muitas pessoas acumuladas ali, e a cornicha de gelo pode não ter suportado a carga. O gelo estalou, cedeu sob a pressão e, a dado momento, a estrutura simplesmente não aguentou. Eles não tiveram oportunidade de usar os piolets para se segurar ou de se agarrar às cordas de segurança. O chão desapareceu, literalmente debaixo dos seus pés. Alguns alpinistas que estavam perto caíram uma curta distância e conseguiram agarrar-se à corda fixa. As suas mãos cerraram-se instintivamente na corda. O corpo foi sacudido pelo puxão da segurança. Mas Daniel e o Sherpa caíram muito mais longe, provavelmente sofrendo ferimentos graves. O impacto contra as rochas, fraturas, lesões internas. É muito provável que ainda estivessem vivos, mais provável ainda, vivos. Com tanto frio, o corpo entra em modo de sobrevivência, o metabolismo abranda. Os alpinistas que se encontravam nas proximidades chamaram uma equipe de resgate. Mas a essa altitude, os socorristas são praticamente impotentes. Um helicóptero não consegue subir, o ar é demasiado rarefeito, as pás não têm sustentação. Ir a pé levaria horas, se não dias. E embora a família e os amigos de Daniel em Inglaterra tenham lançado uma campanha de financiamento coletivo para a sua evacuação do abismo, era quase impossível. Os Sherpas poderiam tentar descer, mas o risco era colossal. Mais uma vítima, e o que mudaria? Os alpinistas feridos ficaram algures debaixo do cume sul. A temperatura ali desce até aos 40 graus negativos. O vento suga o calor do corpo em poucas horas. 2 dias depois, foram declarados mortos. É o procedimento padrão quando uma pessoa permanece imóvel na zona da morte. Durante mais alguns dias, os Sherpas procuraram os corpos, subindo a secções perigosas, perscrutando as fendas, mas não encontraram nada. A montanha levou-os para sempre. Após esta tragédia, a comunidade alpinista voltou a falar sobre a sobrelotação do Everest. Quando centenas de pessoas partem para o cume na mesma janela de bom tempo, formam-se filas. Sob o peso das pessoas, as cornijas de gelo desmoronam-se, as rochas soltam-se e a subida torna-se muito mais perigosa. É como um engarrafamento na estrada, só que, em vez de asfalto, há gelo e, em vez da berma, um abismo de quilómetros. Naquele dia, cerca de 500 participantes na ascensão estavam em filas, do Campo 3 à Sela Sul e do Cume Sul ao cume principal do Everest. 500 pessoas na mesma rota, 500 pares de crampons a cravarem-se na encosta, 500 respirações a consumir oxigênio dos cilindros. Surge um paradoxo. Pareceria que subir num grande grupo é mais seguro. Há muitas pessoas que podem ajudar em caso de necessidade. Mas, por causa dessas multidões, formam-se engarrafamentos. Os alpinistas ficam sem oxigênio. Ficam parados, gastando o precioso gás dos cilindros. Os músculos arrefecem com o vento. Os dedos ficam dormentes. Eles destroem as encostas da montanha. E a segurança não aumenta, diminui. Segunda história, Joshua Cheruyot Kirui. Daniel Peterson não foi o único alpinista a ficar no Everest esta temporada. O próximo herói também era um montanhista experiente, mas a sua história é uma de ambições que não conhecem compromissos. Joshua Cheruyot Kirui. Um banqueiro que se apaixonou pelas montanhas na juventude.
Aos 20 anos, já tinha conquistado o Monte Kenya, com 5.199 metros de altitude, o ponto mais alto do seu país. E não se limitou a subi-lo, subiu-o 20 vezes. 20 ascensões já não é um passatempo, é um modo de vida. De cada vez, ele estudava novas rotas, testava equipamento, trabalhava a técnica. Mais tarde, fez ascensões ao Kilimanjaro e ao Monte Elbrus, estabelecendo recordes de velocidade. Tal como Daniel, estava numa forma física magnífica. Além do alpinismo, Joshua era um atleta ativo, correndo ultramaratonas, como a corrida de 205 km através dos Alpes. Não se trata de uma corrida comum, é um teste de resistência de várias horas, em que o corpo trabalha no limite e a cabeça tem de se manter lúcida. Joshua sabia como suportar a dor, como forçar-se a continuar quando o corpo gritava "para". E em 2023, tornou-se o primeiro africano a escalar o Manaslu, um pico de 8.000 metros, sem oxigênio suplementar. Era de fato um atleta muito forte. E o Everest deveria ser o seu próximo passo lógico, não apenas mais um cume para a coleção, mas uma prova de que era possível. No entanto, Joshua não planejava apenas fazer a ascensão, mas sim estabelecer um recorde. Queria tornar-se o primeiro africano a subir o Everest sem oxigênio suplementar. O primeiro. Isto é importante, não um de muitos, mas precisamente o primeiro. É uma tarefa incrivelmente difícil. Apenas 2% dos que subiram com sucesso ao cume conseguiram fazê-lo sem oxigênio suplementar. A essa altitude, o ar é tão rarefeito que, sem cilindros de oxigênio, o corpo humano começa a morrer lentamente. O sangue engrossa, o cérebro recebe menos oxigênio, as reações abrandam. Acima dos 8.000 metros, na chamada zona da morte, o corpo já não consegue recuperar forças e simplesmente começa a definhar. Em alguns mais depressa, noutros mais devagar, mas é um processo inevitável. As células morrem, os tecidos decompõem-se, o coração trabalha até à exaustão. A falta de oxigênio no corpo pode causar o mal da montanha, que leva a edema pulmonar ou edema cerebral. Os pulmões enchem-se de líquido, a respiração torna-se ruidosa. O cérebro incha dentro da caixa craniana, a pressão aumenta, começam as alucinações. Sem oxigênio suplementar e sem uma evacuação urgente para altitudes mais baixas, a pessoa enfrenta a morte. Rápida ou lenta, depende do organismo. Mas Joshua estava confiante e ia em busca do recorde. Juntou-se à equipa da Seven Summit Tracks, uma das empresas comerciais mais experientes no Everest. A 9 de maio, publicou uma foto da sua aclimatação com a legenda de que estava confiante no sucesso da ascensão ao Everest, com ou sem oxigênio. Essa confiança sentia-se em cada palavra. A 19 de maio, após vários dias no acampamento base, Joshua e a sua equipe receberam luz verde para a ascensão. O tempo estava bom. Os serviços meteorológicos previam uma janela estável de 48 horas. O vento tinha diminuído para valores aceitáveis. Era um ótimo momento para a tentativa. Apesar dos planos grandiosos, o Sherpa, Nawang Sherpa, que o guiava como cliente, levou um cilindro de oxigênio para ele, caso Joshua decidisse desistir do seu recorde ou precisasse de ser evacuado. O cilindro pesava vários quilos, um peso extra, mas potencialmente salvador. Mas Joshua estabeleceu limites claros para a intervenção do Sherpa. Se ele perdesse a consciência, se manifestasse sintomas graves de mal da montanha, ou se enfrentassem dificuldades intransponíveis, como engarrafamentos na subida. Nos últimos anos, os alpinistas formam enormes filas para o cume e nem todos atingem o objetivo. Ficar na fila ao frio, perdendo tempo e forças preciosas, é um desafio à parte. No seu último post no Instagram, Joshua está em frente ao equipamento, a preparar-se para a ascensão. Na legenda da foto, escreveu que, em termos de investimento físico, mental e de tempo, a expedição dura mais de um mês,
E financeiramente, o número de zeros necessários para que isto acontecesse significava que se declararia falido assim que aterrasse no Quênia. Nestas palavras havia tanto ironia como verdade. Uma ascensão comercial ao Everest custa dezenas de milhares de dólares. No início, tudo correu bem. O tempo estava estável e Joshua movia-se a bom ritmo. Os seus passos eram firmes, a respiração regular. A 22 de maio, ele e o seu guia saíram do Campo 4 em direção ao cume. A hora de partida, por volta da meia-noite, para ao amanhecer já estarem bem alto e terem tempo de regressar com luz do dia. A partir daí, os acontecimentos tornam-se nebulosos. Os detalhes da sua ascensão são desconhecidos. Na zona da morte, as pessoas raramente fazem registros detalhados, não há tempo para diários. O último ponto onde foram vistos foi o chamado Bishop Rock. Fica a apenas 50 metros do cume do Everest, literalmente a reta final. Mas, aparentemente, a falta de oxigênio fez-se sentir. Joshua começou a apresentar um comportamento inadequado, os mesmos sinais sobre os quais ele próprio tinha avisado o Sherpa. Obviamente, o mal da montanha levou-o a um edema cerebral. O cérebro, privado de oxigênio, começa a funcionar mal. A lógica desmorona-se, restam apenas fragmentos de pensamentos e um desejo teimoso de chegar ao fim. Segundo Mingma Sherpa, guia da Seven Summit Tracks, Joshua recusou-se a dar meia volta e também se recusou a respirar oxigênio. Estava tão perto do objetivo, apenas 50 metros, que não conseguia forçar-se a voltar para trás. O recorde estava ao alcance. Pouco depois, perderam o contacto com Joshua e o seu guia. A última comunicação por rádio indicou que o alpinista já não estava em si. Era um discurso incoerente, fragmentos de frases que não faziam sentido. Aqueles que o ouviram no acampamento perceberam que os alpinistas estavam em apuros. A sério. Enviaram socorristas em sua direção. No entanto, como é habitual no Everest, os socorristas não conseguem chegar instantaneamente junto das vítimas. É preciso reunir uma equipa, preparar o equipamento, subir à altitude. E isso são horas de movimento exaustivo, em ar rarefeito. Na melhor das hipóteses, levam muitas horas. Normalmente, a contagem é feita em dias. E na zona da morte, cada hora pode ser a última. Alguns dias depois, o corpo de Joshua foi encontrado pendurado numa corda a apenas algumas dezenas do cume. Ele nunca percorreu aqueles últimos metros. O Sherpa Nawang nunca foi encontrado. Talvez tenha caído ao tentar ajudar o cliente, talvez tenha desfalecido de exaustão. A montanha não revela esses detalhes. Descer o corpo de Joshua de tal altitude seria uma operação incrivelmente perigosa e dispendiosa. Os Sherpas teriam de subir à zona da morte, arriscar as suas próprias vidas, gastar oxigênio, forças. Após uma reflexão angustiante, a sua família decidiu deixá-lo na montanha. Num comunicado escreveram: "Não queremos colocar pessoas em perigo. Joshua amava as montanhas e elas amavam-no de volta. Que ele permaneça onde se sentia bem." Nestas palavras, há tanto a amargura da perda como a compreensão de que Joshua fez a sua escolha conscientemente. Esta história expõe outro problema do Everest, a corrida por recordes, que frequentemente custa a vida às pessoas. É a escolha delas, sim, adultos que conhecem os riscos. Mas ainda não há um algoritmo claro sobre como um Sherpa deve agir se um cliente deixar de se comportar de forma racional. Os Sherpas fisicamente não podem forçar um cliente a descer ou a respirar oxigênio. Tente-se forçar um homem adulto que não ouve a voz da razão. Mas deixá-lo morrer na montanha também seria um crime para eles, uma traição ao seu dever profissional. Tais situações levam frequentemente à morte não só de alpinistas ambiciosos, mas também dos Sherpas, para quem isto é apenas um trabalho duro. Um trabalho que alimenta suas famílias, mas que pode custar-lhes a vida. Este ano no Everest é notável não só pelas tragédias, mas também pelos recordes. Porque a montanha não é só morte, é também o triunfo da vontade humana.
Kami Rita Sherpa subiu ao Everest pela 30ª vez a 22 de maio, o número máximo até a data. Subir 30 vezes a um lugar onde a maioria das pessoas mal sobrevive uma vez, isto já não é desporto, é um caminho de vida. O alpinista polaco Piotr Jerzy Przywara entrou para a história ao tornar-se a primeira e mais rápida pessoa a conquistar o Lhotse e o Everest sem oxigênio suplementar num só dia, 23 horas e 22 minutos. 23 horas de movimento contínuo a uma altitude onde quase não há ar. O alpinista britânico Kenton Cool subiu ao Everest pela 18ª vez, o maior número para alpinistas que não são Sherpas. 18 vezes a atravessar a zona da morte e a regressar. Terceira história: os alpinistas mongóis. O incidente seguinte ocorreu com alpinistas mongóis. Usuk Jargal Sedendamba e Purevsuren Likhagvajav queriam ser os primeiros mongóis a conquistar o Everest sem oxigênio suplementar e sem o apoio de Sherpas. Uma ascensão completamente autônoma, sem guias, sem cilindros, apenas tu e a montanha. Usuk Jargal tinha 31 anos e Purevsuren 53. Ambos eram alpinistas experientes com muitos anos de prática. Prepararam-se para a ascensão durante longos meses, treinando no Altai, montanhas rigorosas onde o frio e o vento fortalecem o caráter. Sabiam que estavam a ir ao limite das suas capacidades. A 13 de maio, após a aclimatação, estavam prontos para a ascensão. Os corpos tinham se adaptado à altitude tanto quanto é possível. Os alpinistas partiram do campo 4 de madrugada, quando o céu ainda estava escuro e as estrelas brilhavam intensamente no ar rarefeito. Foram vistos pela equipa da Trekking Team of Nepal, que, devido ao vento forte, decidiu dar meia volta. Guias experientes sentiram que o tempo estava a mudar. A janela de bom tempo que os mongóis planeavam aproveitar era muito curta. Era preciso apressarem-se muito, cada hora contava. No entanto, por não usarem oxigênio, o seu ritmo de progressão era muito lento. Sem oxigênio, cada passo exige um esforço incrível. Os pulmões trabalham no limite, o coração bate descontroladamente. No final, sem chegar ao cume, tomaram a decisão de usar os cilindros de oxigênio que tinham levado para uma situação de emergência. Recorda a vida. Eles escolheram a vida. Ou assim pensavam. Às 8h54 da manhã, estavam no cume do Everest, segurando a bandeira da Mongólia. O momento de triunfo. Alcançaram o objetivo. Mas estavam completamente exaustos, cada músculo a arder de fadiga. Além disso, as pequenas reservas de oxigênio estavam a chegar ao fim. Os cilindros que levaram para uma emergência não foram concebidos para uma ascensão completa. Era claro, não seria suficiente para a descida. A matemática era simples e cruel. Além disso, o tempo começou a piorar. A temperatura caiu drasticamente. O termômetro marcava quase 40 graus negativos. E começou a soprar um vento forte que os derrubava e transformava a neve em agulhas cortantes. Por uma razão desconhecida, deixaram os rádios no campo 4 e ficaram completamente sem comunicação. Talvez quisessem aliviar o peso, talvez simplesmente se esqueceram na pressa. O resultado foi o mesmo. Ninguém sabia o que se estava passando com eles. Ao anoitecer de 13 de maio, quando os mongóis não estabeleceram contato, uma expedição de resgate partiu à procura dos alpinistas desaparecidos. Os Sherpas subiam na escuridão, iluminando o caminho com lanternas, perscrutando as encostas. Só vários dias depois é que os seus corpos foram encontrados em locais diferentes na crista sudeste do Everest, o que significa que se separaram em algum momento ou um deles caiu e o outro tentou ajudar. Os Sherpas recuperaram os seus telemóveis com as últimas fotografias do cume,
Rostos felizes, a bandeira erguida, um momento de vitória que se tornou o último. Os corpos só foram resgatados a 25 de maio, um trabalho perigoso e exaustivo que exigiu uma enorme coragem. O alpinista Usuk Jargal Tsedandamba era pai de 3 filhos e um dos mais famosos alpinistas da Mongólia. Agora, os seus filhos crescerão sem pai e o país perdeu um herói. Embora o número de alpinistas que ficaram na montanha seja muito menor do que em 2023, quando morreram um recorde de 18 pessoas, ainda são demasiados. 8 vidas, 8 famílias que nunca mais verão os seus entes queridos. Aqui são abordadas apenas 3 histórias de 8. 3 destinos, 3 tragédias, 3 lições que a montanha ensina todos os anos. O governo do Nepal emitiu novamente um número recorde de 478 licenças de ascensão. Parece que não planejam abrandar o ritmo. O turismo de montanha traz demasiado dinheiro para os cofres do estado, e isso significa que haverá cada vez mais pessoas na montanha. As filas serão mais longas, a pressão sobre as frágeis encostas de gelo mais forte, os riscos mais elevados. Este ano foram realizadas 656 ascensões bem-sucedidas, o que representa 63% de todas as tentativas. A montanha está tornando-se cada vez mais popular, cada vez mais acessível. Guias comerciais levam pessoas em ascensões que mal sabem o que são montanhas. Para elas, é uma aventura exótica, um item numa lista de conquistas, uma fotografia para o Instagram. Muitos pensam que se for fisicamente forte e se tiver dinheiro para tal ascensão, nada de mal acontecerá. Que o equipamento moderno, sherpas experientes e bom tempo são uma garantia de sucesso e segurança. Mas o Everest refuta esta afirmação todos os anos. A montanha não negocia. Leva aqueles que a subestimaram, que confiaram demasiado na sorte, que não conseguiram dar meia volta a tempo. E continua a lembrar: aqui é ela quem dita as regras.